Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos. Nós cremos no poder de Deus através da comunhão, né? A comunhão entre os irmãos, é tudo em relação à comunhão. Comunhão do Espírito Santo, comunhão entre os irmãos, a comunhão entre as famílias, porque nós somos homens e mulheres que foram chamados por um grande propósito, né? Você que está aí, que está começando a sintonizar nosso canal, quem vai assistir posteriormente, né? Quem está ao vivo no Facebook, tenha certeza que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Eu creio que ele já ele preparou esse momento para nós, né? Porque senão a gente não estaria falando. E eu creio que você vai receber o melhor dele, amém? Que vocês possam estar prontos para receber o melhor de Deus. Esse é o objetivo do cristão. E nós vamos falar hoje sobre vivendo plenamente em Cristo. Nas nossas ministrações, a gente costuma falar do meio crente, né? Do crente completo, daquele que realmente crê no Senhor Jesus, ou aquele que só crê ou busca naquele momento de aflição, no momento de dificuldade, né? E a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que buscar o Senhor. Porque Ele não é um Deus de uma bênção ou de uma solução. Ele é um Deus. Então um Deus, Ele é capaz de tudo. Ele é o Deus do impossível. Então tem muitas coisas nas nossas vidas que se a gente não colocar para Deus, ela não vai ter o resultado perfeito, né? Porque o Senhor fala na palavra que o dom perfeito é o amor. E o próprio Deus fala que Ele é amor, né? Então se a gente for olhar para a palavra de Deus, né? A gente começa a entender que Deus ele tem várias vertentes para que a gente possa... várias respostas dentro da palavra para nós fixarmos a nossa fé, para nós determinarmos a nossa fé. Então, irmãos, vocês que estão aí precisando de uma resposta de Deus, você que está necessitado de uma bênção, necessitado de um milagre, esse é o momento que nós nos conectamos com Deus. É no culto, primeiro ponto que nós temos que agir. No culto, prestar adoração ao Senhor. Primeiro nós adoramos ao Senhor. Por quê? Porque todas as coisas já estão prontas para mim e para você. Então o tempo do Senhor agir é dele, não é nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então você que está sintonizando aí, entrando no canal do Facebook, vai abrindo a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. É o livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, irmãos, eu creio que Deus vai falar grandemente através dessa palavra. Essa palavra foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele foi um homem de Deus que se importou muito com os gentios, com todo o ser humano, né? Ele colocou algo dentro do coração dele que era ministrar o Evangelho de Cristo para toda criatura, como Jesus deixou escrito realmente para nós hoje. Nós ministramos, nós levamos o Evangelho de Cristo a toda criatura. Eu creio que hoje é um dia, pela fé, que vai atingir muitas pessoas através dessa palavra. Eu creio que Deus está olhando para essa ministração. Então, irmãos, eu creio que a maioria já entrou aí no Facebook. Vamos abrir a nossa Bíblia. Então, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Amém? Diz assim:
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando vos fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Pai querido, Pai amado, Deus de glórias, em nome de Jesus, Pai, diante do Seu Espírito Santo que habita em nós, Pai, eu peço que o Senhor venha falar conosco grandemente nessa palavra, Pai. O Senhor venha trazer algo precioso para nossas vidas, porque nós já determinamos que é precioso, porque nós já experimentamos da Sua palavra, Pai. Então, nessa palavra de hoje, Pai, ela vai de encontro à necessidade dos Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pessoas necessitadas de um sossego, Pai, de uma tranquilidade, Pai, de uma unção poderosa, Pai. O Senhor vai de encontro a cada irmão que se dispôs, Senhor, a ouvir uma ministração, Pai, a ouvir o que o Senhor tem do céu para nós, Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para falar conosco através da minha vida, Senhor, nas pessoas que estão precisando, Senhor. E nós queremos o que é necessário para nós, não só o que nós pedimos, Senhor, porque o Senhor sabe o que é perfeito, o Senhor sabe que vai nos trazer paz, o Senhor sabe que onde nós vamos conquistar a nossa salvação, Pai. Então, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de nós. Cuida do povo, cuida do seu povo que ainda não te ouviu, cuida do povo que não está enxergando, Pai. Cuida do povo que está andando em pecado e acha que dá tempo para parar. Dá tempo para parar com essas coisas. O Senhor olha para essas pessoas, Senhor, e fala grandemente ao coração, Pai. Acampa seus anjos, Pai. Manda anjos da terra, pessoas que são instrumentos seus nessa terra, para falar do teu amor, Senhor. Para falar da união que tem que ter no corpo de Cristo, Pai.
famílias estão destruídas, famílias estão sendo alvo, Pai, do inimigo, Pai, porque o Senhor determinou que todas as famílias seriam abençoadas através de Abraão, Pai, Abraão da descendência que chegou até Jesus Cristo. O Senhor deu a sua última oportunidade para nós, Senhor, que foi o Senhor Jesus Cristo, que a qual nós cremos que é o nosso Senhor e Salvador, Pai, que não existe outro para que nós possamos ter salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração, Pai, que nós possamos entender essa palavra como uma palavra rema para o nosso coração, Pai, para a nossa vida, e que nós venhamos a ser, Pai, praticantes dela, Pai, e não só ouvintes, Deus. Eu oro também, Pai, tirando a ação do inimigo para que essa palavra não seja roubada do coração dos meus irmãos, da minha vida também, Senhor. Que tudo ocorra para a sua glória, Senhor. Tudo ocorra para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai. E te agradeço pela unção que o Senhor está derramando sobre a minha vida agora. Te agradeço, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa palavra, o apóstolo Paulo, ele vivia numa situação de dificuldade, porque os que estavam contra, às vezes eram maiores do que os que estavam a favor. E sendo assim, a Bíblia fala que ele tinha um labor, uma luta muito grande para poder levar o bem, levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Então, irmãos, era uma época de um povo politeísta, um povo que acreditava em vários deuses. O Deus do dinheiro, o Deus da imagem, de uma imagem de escultura. Era um povo que não estava alinhado com o propósito de Deus. E eu imagino o trabalho que o apóstolo Paulo tinha para poder levar esse evangelho, para mostrar para as pessoas que precisavam viver plenamente em Cristo, que precisavam entender, porque ele já tinha descoberto algo precioso para a vida dele, e ele não quis só para ele, como eu não quero só para mim. Eu quero que você que está assistindo também desfrute desse amor que é Jesus Cristo, desse amor de você viver plenamente com Cristo e viver na plenitude de Cristo. Então a palavra que ela traz, ela vem o quê? Para exortar, ela vem para dar conhecimento para nós, vem para a gente olhar para nós mesmos e mudar o nosso curso de vida. Às vezes o nosso curso de vida, ele está atrelado às coisas do mundo. E o apóstolo Paulo, ele prega, como nós pregamos, um único Deus. Um Deus poderoso que você não acha em outro lugar. É um Deus que ele foi revelado através da palavra própria dele, através da Bíblia. A Bíblia foi o fator, foi o início de tudo para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E as cartas que são escritas aqui foram escritas com o intuito de que eu e você pudéssemos receber a graça de Deus nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que ele vem trazendo para nós aqui, ele está falando que nós temos que morrer. A palavra está dizendo isso. Ele está falando que, portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu costumo falar, na maioria das minhas ministrações, que Deus toca muito ao meu coração. Eu não sei se é uma direção de um ministério, que Deus sempre fala ao meu coração que nós temos que ser crentes completos, cristãos verdadeiros, em todos os pontos. Nós não podemos agir como passar a mão na cabeça. Nós não podemos agir e falar assim, não, isso pode. Eu acho que Deus não vai castigar.
Deus, ele não existe essa ira de Deus. Era para o povo daquela época. O povo daquela época do Antigo Testamento, existia aquele olho por olho, dente por dente, existia aquelas guerras, Deus batalhava nas guerras, mas Deus hoje ele batalha em outras guerras. Apesar que existia ainda existe essa guerra de armas e tudo, mas hoje a maior luta do Senhor hoje é para combater a ação maligna que há nas famílias. E eu estou falando para vocês que não é as famílias que estão fora de Cristo, não é nas famílias que estão em Cristo, porque elas são famílias que vão dar fruto, são famílias que vão ser eleitas. Essas famílias é alvo do inimigo. Então, o apóstolo Paulo vem trazendo para nós assim, olha, você só pode crer no único Deus através de Jesus Cristo. Não existe outra solução. E ele está trazendo para nós as formas que nós temos que agir para que nós possamos ser eleitos. O Senhor Jesus, ele teve que descer da sua glória para mostrar para o povo como que seria o caminho. Como que seria a trajetória de um cristão focado no propósito de Deus. Tendo aqui dentro, ainda passando aqui por essa situação que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós vivemos a plenitude de Cristo. Vivemos a plenitude em Cristo. Através do exemplo dele, através daquilo que ele age em nós, daquilo que ele habita em nós. Eu e você somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele se faz revelar nas nossas vidas através das nossas ações e da fé que nós temos pela palavra. Porque a fé só existe por causa da palavra. Sem a palavra não existe fé. Porque ele mesmo deixou escrito que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então, se você está ouvindo a palavra hoje, que está falando que se você já ressuscitou com Cristo, você não é mais você. O apóstolo Paulo não fala isso? Que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Então, ele disse isso aqui também. Ele está dizendo quase a mesma coisa. Então, ele está dizendo assim, ó, o poder de Deus está onde? Cristo está sentado à destra do Pai. Da forma que ele deixou escrito. Falei, eu vou para o Pai, preparar lugar para mim e para você. Ele está preparando o lugar. Mas nós que temos que optar por esse lugar. Nós acreditamos que Deus chama muitos. Mas os escolhidos são poucos. Então, como que nós nos escolhemos? Quando nós praticamos a palavra. Quando a palavra de Deus ela entra no nosso ser. Quando a palavra entra dentro do nosso coração e nós pegamos e tomamos posse dela. Então, pela fé que é pela palavra de Deus, está dizendo o quê? Você é finado para esse mundo. Então, aquele pecado, aquela situação que você quer, que te tira da presença de Deus, esse aí você já tem que olhar. Esse aí você já tem que meditar. Esse aí que você já tem que olhar aqui na palavra, que ele está falando aqui no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. As que são da terra, é da terra, são carnais. As que são de cima, são de Deus, são espirituais. Então, Deus colocou a gente num corpo, para que esse corpo seja manifestado em glória. Para que esse corpo que ele diz que vai levar para o pó, ele ressuscite com Cristo. Porque a forma, irmão, que você recebeu esse corpo, você vai devolver para Deus. Então, qual é o legado que nós deixamos do corpo? Qual é o que nós fizemos diante do nosso corpo que nós deixamos para Deus? O que nós deixamos para Deus? O legado que nós deixamos. Será que apareceu alguém na sua porta pedindo um pão e você não deu? Será que, de repente, veio uma pessoa precisando de uma ajuda e você não concedeu? Será que aconteceu isso? Um dia? Então nós, irmãos, temos que ter a mente de Cristo. Então, em toda a sua luta, em toda a sua situação, você pensando nas coisas de cima, você está colocando Cristo em todas as suas atitudes que você tem que tomar. Coloca Cristo no lugar. Senhor, o que o Senhor faria nessa situação?
O que está acontecendo se eu tomar uma determinada atitude? O que eu perco se eu tomar uma atitude diferenciada? Se eu tomar uma atitude tal, o que eu estou perdendo? Será que eu estou perdendo algo precioso? Que é estar na sua presença? Da atitude que eu estou tomando? Então, por isso que ele está falando, pense nas coisas que são do alto, de cima. Porque no versículo 3 ele fala que eu falei para você, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. A nossa vida já está na mão dele. Mas será que nós tiramos o livro da vida que está escrito lá seu nome, para o dia da redenção do Senhor, no dia que ele vai te chamar lá, ele vai olhar os livros, abrir os livros, o livro da vida, e vai estar lá escrito o seu nome? Será que você está com o seu livro, o seu nome no livro hoje, ou ele está apagando no dia de hoje? Ou ele está escrevendo o seu nome no dia de hoje, porque você entendeu a palavra que está iniciando aqui, que você já ressuscitou com Cristo. Ele já está falando num tempo de glória, porque nós temos que buscar a nossa salvação, começar tudo aqui, nesse momento. É hoje o dia do Senhor, hoje é o dia do Senhor. E ele falou, ressuscitai com Cristo. Ele falou para você ressuscitar num outro corpo? Ele falou para você ressuscitar para ser ou alguém diferente? Não, ele está falando para a gente, para nós sermos iguais a Cristo, para ressuscitar com Ele, através dele. Então, irmãos, ele fala da unidade, de estar junto, de estar crendo no poder dele. Está falando para nós, quando ele fala no versículo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Então, ele está mostrando um caminho para você. Olha, se você ressuscitar em Cristo, você vai estar comigo. A vida vai ser manifestada em glória. A nossa vida vai estar diante do dono dela, através de Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Então nós, irmãos, temos que entender que quando o Senhor falou que a gente está morto para estar morto na vossa, e a sua vida está escondida com Jesus, ele está falando para você estar morto para o mundo. A Bíblia fala que a gente tem que não se conformar com as coisas desse mundo, está escrito em Romanos, não se conformar com as coisas desse mundo. Quando nós não nos conformamos com a coisa desse mundo, é porque nós estamos buscando algo maior, buscando algo de Deus. Ele está falando, morto para o mundo. Nossa vida está com Jesus. Quando eu falo que eu estou morto para o mundo, minha vida está com Jesus, porque Ele deixou escrito. Isso aqui, irmãos, são as preliminares dessa mensagem, dizendo isso, porque Cristo é a nossa vida. Ela é manifestada em glória, como diz o versículo 4. Cristo é a nossa vida. Ele disse isso no 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele não está falando que você tem outra vida em outro lugar. Cristo é a nossa vida. Então, quando Cristo é a nossa vida, vai ser manifestada esta vida para nós em glória. Na glória e em glória desde já. Né? Nós louvamos ao Senhor e damos glória o tempo todo. Então esse é o objetivo. Então nós temos que permanecer em Cristo para o dia da salvação. Para o dia da salvação. Desculpa, irmãos, que eu não percebi que o telefone estava ligado. Então nós temos que permanecer em Cristo para o dia da salvação. Para a hora que a gente for ser visto pelo Senhor, quando nós vamos fazer o mesmo processo dele, de ressurgir com o nosso corpo glorioso, um corpo glorioso que o Senhor vai nos dar, aí nós vamos estar firmes. Para quê? Para que ele olhe para nós e fale assim, não, a palavra que eu lancei para aquele povo de Colossos, aquele povo que era um povo rebelde, um povo que cultuava outros deuses, um povo que estava fora dos preceitos de Deus, e eu coloquei um homem lá para falar. E Paulo, ele era um homem que ele, pelo que indica na palavra, que ele não foi a Colossos.
Ele fundou uma igreja em Éfeso, que eram alguns quilômetros, 160 quilômetros, acho que de Colossos. E aí, lá em Colossos, ele tinha um homem chamado Epáfras, que era um ministro de Deus, era um pastor, era um homem que recebia a direção do apóstolo para poder colocar naquele lugar uma igreja. Então Paulo, nessa época, ele estava preso e ele estava preocupado comigo e com você hoje. Ele estava lançando essas cartas para a gente entender que hoje nós temos temos que ouvir as exortações que o Senhor nos dá através dessa palavra. O povo rebelde, como nós estamos hoje, até às vezes os cristãos estão dentro da igreja, é um povo rebelde às vezes, eles não entendem que a palavra de Deus, ela não é lançada para um ou para outro, ela é lançada para todos. Todos recebem a palavra de Deus. Às vezes ela é mais específica para um, mais específica para outro. De repente Deus está falando com você hoje que você não está de acordo com o que a palavra está dizendo aqui, que nós temos que entender que nós somos diferenciados, que nós recebemos essa ressurreição de Cristo. Nós cremos na ressurreição. A Bíblia fala assim que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado. Então nós somos dessas pessoas bem-aventuradas. Então, irmãos, para a gente entender nos próximos versículos que o Senhor vai nos dar exortações práticas para a gente atingir o ápice da plenitude de Cristo em nós. Nós só conseguimos ter essa plenitude de Cristo quando nós exercitamos a obediência. A palavra vem para ser obedecida. E quando ele fala no verso 5 e 6, que ele fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele está falando o quê? Quando ele fala dos membros sobre a terra, é o quê? As atitudes. O que ele fala dos membros sobre a terra? Ele fala a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. Concupiscência é o quê? É os desejos da carne. E a avareza, irmãos. A avareza, ele fala, a Bíblia fala de várias atitudes dos homens daqui dessa terra que não vão herdar o reino dos céus. E ele fala que é a idolatria. Às vezes tem pessoas que estão idolatrando pessoas. Tem pessoas que estão idolatrando carro. Tem pessoas que estão idolatrando casa. Então ele está falando, mortificai essas atitudes. Isso é a primeira exortação prática para que você possa viver a plenitude de Cristo. Porque não existe Cristo no meio das trevas. Não existe. Ou você está na treva, ou você está na luz. Não dá para você infringir. Agora, se você estiver nas trevas, o que você pode fazer é mortificar os seus membros. Como está falando, mortificar as suas atitudes. Aí a luz prevalecerá sobre você. Aí as trevas morrerá. Porque a luz é sobre. A luz é poder. A luz é um Deus poderoso. Um ser que é acima dos anjos. Que é o único Filho gerado, o primogênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o primogênito. Ele vai dar luz sobre as trevas. Aquilo que você aquilo que você mortificar, aquilo que você se apartar. Você viu que ele está falando até de apetite desordenado? Ele está falando o quê? Da gula, da glutonaria. Olha isso, irmãos. É para a gente olhar. Às vezes, fala assim, não, eu sou pastor, eu estou lá na igreja, tal, não sei o quê, mas de repente eu estou com apetite desordenado. Eu estou fazendo o quê? Eu não estou mortificando os membros, aquilo que dá o desejo da carne. Então nós temos que olhar para isso. Ele fala da vil concupiscência. Irmãos, é a vontade ruim da carne, a parte ruim da carne. Aquela que não tem domínio, aquela que você não domina, aquela que você não consegue falar não. Aquilo que te atrai, uma droga, uma atração por alguém. Você sendo casado dentro da sua família, uma atração por alguém que você não consegue controlar, que aquilo que está falando aqui, ó, mortificar os seus membros. E ele fala no verso 6, ele fala que todos nós passamos por isso. Ele fala, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos
da desobediência. O que nós somos hoje nessa terra? Somos pecadores. E de repente, desobedientes à palavra. Então, o que a palavra vem trazer para mim e para você? Lembrar, olha, eu tenho que me apartar disso. Eu tenho que mudar isso. São exortações práticas para nos livrar da ira de Deus. Que está dizendo aqui que... Aí ele fala assim, ó, sobre os filhos da desobediência. E um pouquinho antes, no verso... Sumiu o verso. Ele fala para a gente se apartar disso, para que nós podemos ser livres da ira de Deus, nos livrar da ira de Deus. Ah, mas Deus se ira? Irmão, um pai que vê um filho se fazendo alguma coisa que não está de acordo com a palavra, ele vai ficar irado. Deus é a mesma coisa. Deus ele quer que você atenda às exortações que a palavra fala. Ele quer que você aplique ao seu coração a palavra para você modificar a forma que você trabalha, a forma que você estuda, a forma que você age dentro da sua família. Então você tem que olhar, mortificai os seus membros, mortificai, para que a ira de Deus não chegue até você. A ira de Deus. Amém? E aí, irmãos, o que acontece? Nós trabalhamos, nós fazemos as coisas que nós temos que fazer, mas às vezes nós perdemos o foco. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu estava numa situação no meu trabalho que eu estava vendo uma injustiça para mim, uma situação injusta, que não era, que aquilo que a pessoa estava falando não era justo, né? Aquilo que ela estava falando para mim. Então, eu num certo momento eu esqueci que eu era um cristão. Eu bati um pouquinho de frente, mas com educação. Mas depois que eu desliguei, Deus falou muito forte ao meu coração. E além disso, um irmão me ligou logo em seguida. Eu tinha que falar um negócio com ele. E aí ele falou uma coisa sobre uma coisa que Deus confirmou. Porque nós temos que ter mansidão. Nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que crer que tudo isso que a gente aparta das coisas que atrapalham a nossa vida, que tira a presença de Deus da gente, são coisas que vão vir para afetar. Então o que nós temos que olhar para Deus em tudo, olhar para Deus, como ele disse aqui, já viu onde está a ira de Deus, no verso 6, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus existe. Ele está querendo educar, ele está querendo usar, ele está querendo transformar. Então, quando nós começamos a entender a transformação, que fala no verso 7, nas quais também em outro tempo andastes como viviam nelas. Então, ele está falando o quê? Num outro tempo você vivia. Mas a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, você tem que se abdicar delas. Então, o velho homem, nesse versículo 7, ele tem que sair da sua vida. Então, na hora que eu tive essa situação, eu ainda usei um pouquinho do velho homem. Estou falando para você, não é... Eu sou pastor, mas não sou super-herói. Eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu já estava com o Pai. Porque a perfeição é só Jesus. Mas nós temos que buscar a santidade, a perfeição. Nós temos que buscar. Então, irmãos, no verso 8, aí ele fala assim, mas agora, essa é uma condição para exercer o chamado. O Senhor já te chamou. Você já entendeu que existe a ira de Deus. Você já entendeu o que você tem que mortificar. Aí ele fala assim, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ele está falando agora, exerce seu chamado. Muda de vida, transformação de vida. No 9, não mintais uns para os outros,
pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Você já não é mais aquela criatura. Então eu estou te lembrando hoje, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você não é mais aquela criatura que vai bater de frente. Não. Agora, a mansidão e o domínio próprio está sobre sua vida. E aí ele fala assim, e vos vestistes do novo. Ele está falando o quê? O novo é aquilo que você aprendeu de Deus. Aquilo que Jesus entrou dentro do seu coração e transformou. Aquilo que Jesus tirou o lixo do coração e colocou o Espírito Santo dele. Ele colocou dentro do seu coração. Então, ele falou aqui, vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus criou você, irmão. Deus criou você não para padecer nesse mundo, e sim para ser virtuoso, virtuosa, para ser pessoas que entendem que o Senhor está aqui para educar. Ele não está para corrigir só, ele está para educar. E ele está olhando para nós, qual o tipo de obediência que nós temos tido. Ele deixou assim, no contexto da palavra, que ele não quer mais sacrifício. Ele quer obediência. Então, quando ele falou aqui para você vestir do novo, veste do novo. Como nós vestimos do novo? Nós olhamos o Evangelho de Cristo. Nós olhamos lá que nós temos que agir conforme ele agiu. Nós temos que pôr a nossa mão, expulsar o demônio daquela pessoa que está sendo humilhada, que está sendo escravizada por aquele demônio. Nós temos que pôr a mão e expulsar. Nós temos que pôr a mão sobre uma pessoa, ir lá com fé e curar essa pessoa. Jesus ensinou, faça a sua parte. Se a pessoa tiver fé, ela vai ser curada. Porque não depende só de você. É duas coisas. As duas. Às vezes Deus é tão misericordioso que só com a sua fé ele vai ser curado. Em nome de Jesus. Toda essa ação é em nome de Jesus. E essa pessoa vai ser curada. Eu orei através do joelho de uma irmã na igreja domingo. Eu senti que saiu poder. Agora, se Deus vai fazer, vai depender da fé. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Mas o principal de tudo que Deus está olhando para mim e para você é se seu coração está nele. Se você realmente ressuscitou com Cristo. Se realmente você já morreu para as coisas do mundo e ressuscitou com Ele. Esse é o objetivo, é esse que ele está falando. E aí ele fala, no verso 11, ele fala assim, não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é em todos. Cristo, a supremacia de tudo. O Deus maravilhoso. Temos que viver plenamente neste Deus, exercendo o nosso chamado. O nosso chamado é para obedecer a palavra. E ele está dando várias garantias para nós. Ele dá várias garantias para nós de nós sermos eleitos de Deus. O verso 12 fala isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Irmão, você já é eleito de Deus. Agora você pega para você. A Bíblia está falando, não sou eu. Você é eleito de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, Ele está falando, você é eleito de Deus. Ele está falando, você santos e amados do Senhor. De entranhas de misericórdia, transformação dentro para fora. Benignidade, trazendo o bem. Sempre trazendo o bem. Não olhando para a circunstância, trazendo o bem, e não interessa a quem, né? Tem tal ditado. Humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos como eleito de Deus. Todas essas coisas te acompanharão. O crente, o cristão, aquele que realmente ressuscitou com Jesus, ele acompanha essas características. São acompanhadas a este homem. Mas por que essa palavra veio ao meu coração? Por que essa palavra eu meditei tanto? Por que eu resisti para não pregar essa palavra? Ela estava tendo até um bloqueio em mim mesmo,
do entendimento. Eu entendo que Deus trouxe essa palavra para mim, principalmente, porque eu quero ser melhor, quero ser uma pessoa melhor. E você, pega isso para você, seja uma pessoa melhor, para que essas coisas acompanhem você, e você toma posse dessa palavra, revestivos como eleitos de Deus. A coroa que Deus tem preparado para você, ninguém vai tomar. Quando você realmente entender dessa transformação, quando você entender o exercício do seu chamado, quando você entender que não é só de ouvir a palavra não, é de praticar, e não é só de praticar também não, é de exercer, é de colocar a sua vida a serviço do Senhor, porque Deus quer conquistar muitas almas através da sua vida e da minha. Então nós temos que falar como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Tem alguém que pegue? Eis-me aqui, Senhor. Tem alguém que seja enviado? Eis-me aqui, Senhor. Nós somos essas pessoas, porque nós estamos sendo capacitados, porque nós não temos capacidade nenhuma, nós estamos sendo capacitados. Por quê? Para que nós pudéssemos ir adiante, dar fruto, romper barreiras, trazer o Evangelho de Cristo, que é maravilhoso. Você já recebeu esse amor, você já foi coroado com o poder do Espírito Santo, porque ele foi derramado a toda a criatura. É só você levantar sua mão hoje e falar assim: eu quero esse Jesus, eu quero que o Espírito Santo deite aqui, durma, acorde e viva dentro do meu coração com um colchão maravilhoso, almofadado com ar-condicionado, que o meu coração esteja preparado para o Espírito Santo de Deus, porque Ele que te conduz para a glória dEle, Ele que te conduz para a glória do Senhor, através do Espírito Santo que nós falamos a palavra, porque não uma aula como se fosse de um professor, não é. Isso é a palavra é revelada. A palavra foi velada para os escolhidos. Então ela está sendo revelada ao seu coração hoje. Muda a sua vida. Olha para aquilo que está te afetando. Olha para aquilo que não está fluindo você junto a Deus. Olha para saber se o que você está fazendo, ele está levantando a sua comunidade, a comunhão com os irmãos, ou ela está lá para derrubar, ou ela está lá para destruir. Porque se ela estiver lá para destruir, você vai ser destruído. Porque a igreja é de Deus. A igreja está lá firmada numa raiz de fé. Ela não abriu as igrejas por dinheiro. Tudo bem que existe falsos profetas, existe tudo, o anticristo já está no mundo, mas nós entendemos que quando a palavra de Deus ela é pregada, ela traz algo diferente para nossas vidas. Então, não tem como uma pessoa que fala da palavra enganar as pessoas muito tempo. Uma hora a situação ela cai, ela não consegue mais. Então, hoje, irmãos, a palavra está falando para nós que tem pessoas que não estão recebendo posse da palavra para saber que existe os eleitos do Senhor. Você é um candidato? Ou você é um eleito? Eu sou um eleito, amém? Você é um eleito. Toma posse dessa palavra. E aí, irmãos, ele fala mais uma, que é para a gente exercer o nosso chamado. Mais uma exortação prática. Ele fala assim, depois da longanimidade, no final do versículo 12, no versículo 13, ele fala assim: suportando-vos uns aos outros. Suportar é suportar aquele cara que é chato, aquele cara aquela mulher que te incomoda? Não, irmão. Suportar é dar suporte, é ajudar aquele que está querendo fazer. Que muitas pessoas olham para o que está pronto e criticam: devia ter feito assim. Mas na hora que ninguém fez, não estava lá para fazer. Na hora que a pessoa está lá para fazer, não veio para ajudar. Mas depois critica. Então, o que é dar suporte? Suporte é elogiar aquele que foi feito. Porque se não fosse aquele fazer, não teria sido feito. Então, suporte, irmãos, é dar apoio espiritual. Como eu falei com alguns irmãos, falei assim: olha, ora pela ministração. Porque não quero que seja minha,
Eu quero que seja de Deus. Não quero que seja minha. Não quero glória para mim. Eu quero que seja de Deus. Então ele fala assim, ó, né, suporte é o quê? Você orar para aquela pessoa que está desempenhando algum ministério. Nós temos grandes ministérios para desenvolver na igreja. E nós precisamos de você. Nós precisamos que você se coloque, venha falar com os pastores. Olha, eu tenho vontade de fazer isso. Vamos orar para Deus e vamos pôr em prática. Nós vamos fazer isso. Vamos nos unir. O corpo de Cristo, nós vamos falar aqui, ó, a Bíblia vai falar aqui do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar unido, irmãos. Não existe mais aquela mimimi, não. Vamos para cima. Se alguém me quiser corrigir por alguma coisa que acha que não ficou legal, pode vir. Fala no particular. Ó, irmão, aconteceu isso. Amém, irmão. Vamos resolver, vamos tirar isso. E se você recebeu uma exortação, como eu vi uma ministração, que o rapaz é chamado para um lugar, para uma missão. Aí ele chega nessa missão, ele era um pastor. Aí ele chega na missão que aquele que convocou ele estava diante dele. Aí o que estava diante dele fala assim, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei, vim porque você me chamou. Não, eu quero saber o que você quer de mim. Eu falei assim, como? Eu quero fazer o que você quer que eu faça aí. Não, eu quero saber o que você quer de mim. Aí ele falou assim, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser treinado para ser um homem de Deus, para ir à frente da batalha, para levar o Evangelho de Cristo. Aí o outro pastor, que era o pastor que era pai espiritual, né, o que ele era reportado, né, era o líder, falou assim, aí sim, é isso que eu queria saber. Então eu quero saber de você, o que você quer de Jesus? Você quer que Jesus age na sua vida e você fique sentadinho no banquinho e não faça nada? Coloca uma pessoa para te abanar, você numa rede? Ou você quer ir para a batalha? Você quer pegar a palavra de Deus e colocar dentro de você, para que Deus te use na hora que Ele necessitar? Então nós temos que ser esse. No dia que o pastor Luiz me exortou também, no momento eu fiquei meio zangado assim, porque a mesma coisa com esse outro pastor aí. Ele falou que na hora ele ficou chateado. Ele estava falando que estava sendo diminuído daquilo que ele estava lá. Porque o outro que chamou ele, né? Então, mas assim, irmãos, tem coisas que nós temos que aceitar a exortação. Tem muitas pessoas que vão receber a exortação, vão virar as costas e vão embora. Mas ali que está perdendo. Ali que está perdendo. Porque Deus está exortando nós hoje para a gente mortificar. Ele fala assim, mortificai os vossos membros. Ele falou isso para nós. Então, mortificar é o membro é o quê? O pastor veio falar algo para mim e falou assim, ó, pastor João, acontece isso. O pastor Érico, o pastor Alexandre, o pastor Manuel, as pastoras também, nós temos as pastoras. Às vezes não pregam, mas são pastoras que estão ali, ó, no suporte, estão ali como junto, ajudando em oração, em conselho. Tem essas pessoas. Então essas podem chegar e falar para mim e para você. Eu sou aberto a isso, porque eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa que vive plenamente no poder de Deus, plenamente em Cristo. É isso que nós buscamos. A supremacia de Cristo sobre as nossas vidas. Então é isso que Deus colocou no meu coração. Eu creio que tem aqui, para a gente encerrar, eu vou falar ainda o verso 16 e 17, para a gente entender que é a palavra de Deus que faz tudo isso. A palavra de Deus. Por isso que a Bíblia não pode ficar na sua estante no Salmo 91. Ela tem que estar sendo folhada e lida e guardada no coração. Porque vai ter um dia, irmãos, eu imagino que Deus, Ele vai fazer uma chamada oral para nós. Então decora só um versículo, irmão. Eu já decorei um. Alguns outros também, né? Eu decorei um. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por isso. É isso, irmãos. É isso. E aí, irmãos, quando ele falou só para a gente concluir o 13, ele fala assim, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim
fazei vós também. Fazei vós também. Ele está dando um ensinamento, está dando a ferramenta para a gente ser feliz, para a gente viver plenamente com Cristo. E com toda essa exortação, essas dicas para exercer o chamado de Deus, Deus, para a gente viver plenamente com Ele deixou para a gente encerrar algo precioso no verso 16 e 17, que Ele deixou assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É isso que eu acabei de falar. Grava a palavra de Deus dentro de você, porque com a palavra de Deus você rebate tudo que vier espiritualmente para cima de você. Como Jesus, lá quando estava sendo tentado, ele rebateu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é a palavra. Então ele disse isso para nós. A palavra de Cristo, para a gente viver a plenitude de Cristo, nós temos que saber que a palavra tem que estar, tem que habitar, tem que estar conosco, tem que viver para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser misericordiosos, para que nós possamos ser humildes, mansos e com longanimidade. Só pela palavra de Deus. E ele fala mais: em toda a sabedoria do mundo? Não, a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é totalmente diferente da do mundo. Quando você vê com as coisas com Deus, que parece que perdeu, você ganhou, porque com Deus é diferente. Aí ele fala assim: ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. O que é isso? É a comunhão dentro da igreja. Ensinando é o que? A própria palavra, continua a palavra. E ele fala: com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o cristão, quando ele está na plenitude de Deus, a graça do Senhor está no coração. A graça do Senhor está sobre a minha e sobre a sua vida. Tem coisas, irmãos, que você pode até dar um testemunho aí. Para quem está do seu lado, se você estiver sozinho, fala com você mesmo. De coisas que aconteceram na sua vida que você fala: não, é impossível. Impossível aquele irmão estar passando por uma dificuldade tão grande. Uma coisa de morte, uma coisa de uma doença, uma dificuldade, e aí ele está em paz. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? Acontece comigo isso. Por quê? Porque, como a Bíblia fala, né? Jesus deixou escrito: vocês vão ter aflições. Entendeu? As aflições vão ter, mas ele fala que ele é manso, que ele é humilde. Ele fala que você tem que mortificar o seu corpo. Ele te dá as receitas para você vencer as aflições. Além de falar para mim, para você, que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco. Então, irmãos, esse povo de Colossos, que estava adorando outros deuses, que estavam em situação contrária à vontade de Deus, começaram a entender. Eu creio, porque quando é uma só pessoa que recebe, que aceita o Senhor, que se converte, a festa no céu. Então aqui a palavra não está falando se as pessoas se converteram ou não. Não está falando nesses versículos. Então, o que nós temos que olhar para nós? Nós temos que olhar e falar assim: a Bíblia fala que tudo que a gente fizer, fazer em nome do Senhor, porque a glória é dele. E é ele que vai fazer, não é você nem eu. Então, irmãos, para a gente entender e encerrar isso, viva a plenitude de Cristo. Viva plenamente em Cristo. Viva, porque não existe outra solução para você viver em paz. A paz que excede todo entendimento, só em Cristo. Existe uma falsa paz no mundo. Eu vou falar uma falsa paz. Determinada pessoa, ela está com algo que as outras que estão ao redor não concordam. Estão contra aquilo lá.
Aí existe uma guerra. Aí de repente fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Isso é uma falsa paz. Porque não se resolveu o problema. Não mortificou os membros da carne. Então essa é falsa. Agora aqui que Cristo habita é uma falsa, é uma paz verdadeira. Por isso que fala, a paz que excede todo entendimento. Porque ela vem diante da guerra, diante da luta, diante de toda dificuldade. Essa paz está comigo e com você. Ah, mas aconteceu um problema, eu estou devendo que eu não vou conseguir pagar. Irmãos, coloca na mão de Deus, seja honesto e fala o que está acontecendo. Não deixa que o inimigo aponte você, o inimigo da terra. Porque já tem um acusador que é Satanás, já tem um. Então não deixe que o inimigo da terra te acuse. Então você vai lá e fala, ó, está acontecendo isso. E o que você puder fazer para honrar, honre. Não deixa para trás. Amém, irmãos? E aí ele fala assim, no verso 17. E quando fizer dispor palavras, graças a Deus Pai, fazer tudo em nome de Jesus. Então a responsabilidade é muito grande, nossa, para que nós possamos fazer tudo nesse nome poderoso. Então, pensa na sua vida, para você viver uma vida plena com Cristo. Pensa na sua vida. Curva a sua fronte. Feche seus olhos. Faça uma oração junto comigo. Que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na minha vida. Eu creio que nós estamos aqui para levar as boas novas do Senhor. Então, da nossa boca tem que sair vida e não morte. Então, da minha palavra eu falo que você vai ser abençoado. Da minha boca eu falo que você vai vencer toda essa luta que você está passando. Ah, pastor, eu não estou passando luta nenhuma. Glória a Deus. Continue firme com o Senhor. Continue firme. Que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, amém? Então ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos aplicar a nossa vida a essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos mortificar o nosso corpo para o mundo. E que nós possamos viver para Cristo, Pai. Que realmente nós possamos declarar, Senhor, que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Nós possamos declarar que nós morremos para o mundo e nós somos vivos para Cristo e em Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa ministração, que eu creio que o Senhor me ajudou muito, o Senhor falou ao meu coração, e o Senhor derramou sua unção. Eu creio que essa unção chegou à vida dos meus irmãos que estão assistindo e os que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor alcance quem tiver que alcançar. Que a sua glória seja, Senhor, na vida de todos, Pai. E agora, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida do irmão Walter Bastos, Senhor. Ele está internado no hospital, vai sofrer uma cirurgia amanhã. Eu sei que o Senhor já preparou tudo, já preparou o médico, que nós já colocamos nas suas mãos, Ele mesmo já colocou nas suas mãos, e tem um exército de Cristo orando por ele, Senhor. Então, em nome de Jesus, prepara tudo, Pai, que ele possa sair dessa cirurgia sem sequelas e possa sair de lá dando glórias ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, usa ele também lá como um instrumento, Pai, que ele possa falar do seu amor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, especialmente pela Ana, Senhor. Pai, ela tem cuidado do irmão, da mãe, do pai. Eu sei, Pai, que ela tem família, marido e filhos, e ela está lá, Pai, honrando pai e mãe. E eu creio que o Senhor está olhando para ela, Senhor. O Senhor está abençoando a vida dela. E que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida dela, Pai. Podendo, Senhor, abençoar a irmã Maria Lúcia, o irmão Buzoni e o irmão Marcelo, Senhor. Cura eles, Senhor, em nome de Jesus. Dê, Senhor, um bálsamo precioso sobre a vida deles, Pai. Eu creio no seu poder e eu creio que eles têm fé também. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida deles, Pai. Eu oro por todos os enfermos, Pai. O Paulo, cunhado do irmão Edmilson, não sei se é cunhado, parente, Senhor. Ô, Pai, tem uma moça que eu esqueci o nome, o Senhor sabe. As pessoas que colocaram o pedido de oração, Pai, no grupo de WhatsApp da igreja, Pai.
as pessoas que estão inscritas no caderno de oração da igreja, o caderno de oração do culto lá do pastor Érico, Senhor, eu oro por todas essas pessoas, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, abrir portas, curar, Senhor, transformar, Deus, converter, Senhor, que elas possam olhar para o Senhor e mortificar a sua carne, Senhor, as coisas que são dessa terra, que as pessoas possam olhar, Senhor, para as coisas que são do alto, Pai, onde a ferrugem não corrói, Senhor, onde o ladrão não rouba, Senhor, e que nós possamos olhar para o Senhor, Pai, que é o consumador da nossa fé, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glórias a teu santo nome. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quinta-feira, às 19 horas, teremos um novo culto na live com o pastor Érico. O culto presencial de quinta-feira na igreja de São Paulo ainda não está. Não estamos ainda por medidas de cautela, segurança, né? Mas domingo às 9 horas da manhã estaremos juntos. Com máscara, venham com máscara, lá vai ter o álcool gel, vai ter o termômetro para aferir a febre, para ver se não está com febre, né? E nós vamos estar juntos, pela glória do Senhor. Amém? Então eu gostaria que vocês, nesse momento vou orar da oração apostólica, você lembrar de alguém que foi citado, alguma coisa, ora para essas pessoas também nesse finalzinho. Nós avançamos uns 4 minutos, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Eu, como ministro do Senhor, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e que Ele derrame bênçãos sem medida sobre você. E que você seja realmente essa pessoa que vai mortificar os seus membros, para que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja salvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Até a próxima.